Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, Manaus AM. São 22 horas e 48 minutos, horário de Manaus, e quero trazer mais uma reflexão, dando continuidade o memorial de Deus e a parede do universo. Então, nessa reflexão, com certeza Deus ele vai fazer grandes coisas na nossa vida, porque só o Senhor é quem tem poder de mudar a história do homem e escrever no seu memorial. Então eu quero que os irmãos entendam essa tipologia que eu estou fazendo, uma ilustração voltada à questão da parede do universo. Eu quero explicar essa parte porque pode ser que alguém pense, já pode passar por a cabeça, que eu posso estar trazendo heresia, né? Está trazendo algo que não é bíblico. É claro que nós devemos usar material extra-bíblico para poder ilustrar alguma mensagem. Então eu estou usando a parede do universo como seja as honras desta vida, a glória dessa vida, né? Vamos supor, os poderes desta vida, algo que passa dessa vida. Por isso é que eu utilizei a parede do universo como algo passageiro. Isso é uma ilustração. Não é que lá na parede do universo esteja escrito alguma coisa, mas é uma forma de se expressar para que você entenda que tudo que nós conquistamos nesta terra, só aqui, não passa da parede do universo, né? Então, se nós queremos algo grande com Deus, temos que passar da parede do universo. A nossa história tem que passar da parede do universo e tem que chegar lá o memorial de Deus, porque estas coisas desta vida passam. As honras, né, os títulos, as honrarias, né, os status que nós conquistamos nesta terra passa. Agora, aquilo que verdadeiramente é escrito no memorial de Deus jamais passará. Então, essa é a minha intenção, que quero repassar nessa reflexão para que você possa se enriquecer de uma tal forma que você venha regozijar no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, falar de memorial não é fácil. Falar da parede do universo também não é fácil. Tudo são termos, né? Ou são assuntos que faz com que a gente busque mais um pouco. Então, na reflexão anterior, eu trouxe uma introdução. Hoje eu quero adentrar a fundo, voltado a este assunto: o memorial de Deus e a parede do universo. Então, é muito maravilhoso nós se esforçarmos para conquistar o nosso nome, a nossa história lá na parede do universo. E eu estou utilizando o livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Abre aí a sua Bíblia e leamos. Malaquias 3, 16 ao 18 fala assim, versículo 16. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Olha só. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, popá-lo-eis como um homem
poupa o seu filho e o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, eu olhando para essa palavra, eu me maravilho, né? Fico regozijado aqui na presença de Deus em saber que o preço que nós pagamos aqui nesta vida vale a pena, né? Vale a pena a gente pagar o preço, vale a pena a gente se manter fiel na presença de Deus, porque olhando para esse texto, né? Olhando para esse texto sagrado, nós sabemos que vai chegar um dia de nós ser honrado, vai chegar um dia de nós ser lembrado, né? Tem muitos que não são lembrados, tem muitos que são esquecidos, né, pelo homem, são esquecidos por terceiros, mas Deus não esquece, né? Jamais Deus esquece, por mais humilhante que seja, por mais humilhação que nós passamos nesta vida, né? Por mais massacre que nós passamos nessa vida, as tribulações, as lutas, as angústias, os medos, os pavores da vida, mas lembre-se que Deus, Ele está de olho na nossa vida, Ele está nos observando, Ele está todos os dias acompanhando a nossa história, Ele está nos seguindo todos os dias para ver o nosso comportamento. Por isso que quando eu falo da parede do universo, eu estou falando de honras terrenas, eu estou falando de conquistas terrenas, eu estou falando de algo passageiro desta terra. Mas quando nós falamos do memorial de Deus, nós falamos de coisas eternas, falamos de coisas maravilhosas, falamos de coisas que jamais perecerá, que é o memorial de Deus, aquilo que Deus escreve a nosso favor, aquilo que Deus verdadeiramente faz questão de escrever lá, relacionado à nossa pessoa. E isso é para aqueles que permanecem fiéis, como o texto sagrado fala aqui, de duas categorias de pessoas que vão com certeza, os seus nomes vai estar escrito no memorial de Deus. Vejamos aqui, então aqueles que temem ao Senhor, então aqueles que temeram ao Senhor, aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, e atentou, e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que, primeiro, temeram ao Senhor. Então, se você teme a Deus, com certeza o seu nome vai estar escrito no memorial de Deus. Temer a Deus não é você ter medo de Deus, não é você ficar amedrontado de Deus. Temer ao Senhor é um respeito, temer ao Senhor é amar, temer ao Senhor é obedecer, temer ao Senhor é estar de joelho dobrado todos os dias na sua presença, temer ao Senhor é estar com a sua alma quebrantada, com o seu espírito quebrantado. Temer ao Senhor é fugir do pecado, temer ao Senhor é amar o nosso irmão, temer ao Senhor é respeitar o nosso semelhante, temer ao Senhor é amar o próximo, temer ao Senhor é verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Que maravilha a gente saber que temer ao Senhor é quase, vamos dizer, que seja infinito esta palavra. Então vale a pena nós pagarmos o preço diante deste Deus Todo-Poderoso. Vale a pena a gente pagar o preço, porque aqui fala, então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. O Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor, né? O primeiro foi para aqueles que temeram o Senhor. Tem muitos que não temem a Deus, e as pessoas que não temem a Deus, a sua história é passageira, né? A sua glória é passageira, tudo
isso vai ser relacionado à parede do universo. Então, a pessoa que não teme a Deus, a sua história só vai até a parede do universo. As pessoas que não temem a Deus, a sua glória só vai até a parede do universo. As pessoas que não temem a Deus, né, o seu nome só vai estar escrito verdadeiramente só na parede do universo. Isso quer dizer que são coisas passageiras, são coisas que rápido se passa, rápido se acaba. Agora, se verdadeiramente a gente está se esforçando, você está se esforçando para servir a Deus, com certeza o seu nome vai estar lá no memorial de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui fala a segunda categoria das pessoas que o seu nome vai estar escrito lá no memorial. Olha só. E para os que se lembram do seu nome, para aqueles que se lembram do nome do Senhor. O que é se lembrar do nome do Senhor? É verdadeiramente honrar o nome do Senhor. Aonde nós estivermos, né, nós devemos anunciar este nome poderoso, falando um aos outros, sem vergonha, sem nada. Porque muitas vezes, dependendo do setor onde a gente está, a gente tem vergonha de falar do nosso Senhor Jesus Cristo. E não pode. Temos que lembrar que nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Temos que lembrar que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Temos que lembrar que foi pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui de pé. Temos que lembrar que tudo foi o Senhor. Tudo foi o Senhor. Neste nome poderoso. Tudo foi o Senhor. Então, temos que fazer de tudo para que a nossa alma possa estar quebrantada, fazer de tudo para que o nosso coração esteja quebrantado. Olha como é maravilhoso nós estar com a sensibilidade do céu na nossa vida. Quando nós estamos com a sensibilidade do céu na nossa vida, com certeza Deus está escrevendo a nossa história no seu memorial. Não adianta a gente só ganhar o ouro e a prata aqui nesta vida. Não adianta a gente só buscar as coisas desta vida, porque sabemos que algo poderoso tem muito além do que essas coisas terrenas, essas coisas passageiras, que não passa da parede do universo. E mais, com certeza, aqueles que buscam a glória de Deus, que buscam o poder de Deus, que buscam a sabedoria de Deus, que buscam a Shekinah de Deus, que busca intimidade com o Espírito Santo, o seu nome está no memorial de Deus. Então, tem que se esforçar, não pode desistir de maneira nenhuma. Os sonhos, os seus projetos, os seus ideais, o seu ministério, não desista. Paga o preço, porque verdadeiramente o seu nome vai estar lá no memorial de Deus. E quando o seu nome está escrito no memorial de Deus, é porque Deus vai te honrar, é porque Deus vai te levantar, é porque Deus vai te exaltar ainda nesta terra. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui fala, e eles serão meus, né? Então, nós do Senhor, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-lo-ei como um homem poupa os seus filhos, o seu filho que o serve. Aí fala, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus vai trazer a diferença. Deus vai fazer a diferença. Deus vai fazer a diferença na nossa vida, com certeza, mesmo diante de dificuldade, mesmo diante de tantas circunstâncias desta vida, aonde muitas vezes nós olhamos e não vemos solução, olhamos e não vemos vida, olhamos e não vemos muita coisa, mas o Deus que nós servimos, o Deus poderoso, com certeza Ele está nos olhando, está nos observando, e Ele fala que nós somos dele,
né? E ele fala aqui também que nós somos como joias, e ele fala também que nos protege, ele fala também que vai voltar, e aí vai fazer a diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. O Senhor vai fazer a diferença. O Senhor vai fazer a diferença nas nossas vidas. Eu sei que muitos pagam um preço grande, muitos sofrem, muitos passam por humilhação, massacre, tantas coisas para poder conquistar alguma coisa. Mas lembre-se que o Senhor está de olho em você. Lembre-se que o Senhor no momento certo vai te exaltar, vai te levantar, porque isso é a vontade dele, de te levantar, te honrar, para que todas as pessoas vejam o Deus poderoso que você serve. Então, nosso nome está lá no memorial de Deus. Olha, é maravilha. O nosso nome está escrito só na parede do universo. Quieta com isso, que não é muita coisa não. O problema, a questão é, se o nosso nome está lá no memorial de Deus, beleza, então bacana, coisa maravilhosa. Mas se nós se importarmos só com essas coisas dessa vida, só com esses embaraços dessa vida, o nosso nome não passa da parede do universo. Então é isso que eu quero te chamar a atenção nesta noite. Não troque a sua coroa por essas coisas passageiras dessa vida. Não troque a sua salvação por essas coisas desta vida. Não troque a oportunidade que Deus te deu por essas coisas pequenas desta vida. Não troque nada por essas coisas dessa vida. A sua alma, não. Ei, acorda, porque aquilo que Deus tem para conosco é grande, é poderoso, né? Que só vai ser revelado na eternidade, porque aqui não dá para Deus revelar tudo. Não dá para revelar tudo, mas o Senhor vai revelar, o Senhor vai fazer a diferença daqueles que servem a Deus e o que não serve a Deus. Aleluia. Então, temos que ficar de pé, né? Pela misericórdia de Deus, temos que ficar de pé, temos que nos esforçar, mesmo diante das aflições, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das humilhações, temos que ficar de pé. Porque o Senhor vai fazer a diferença, né? O Senhor vai fazer a diferença na nossa vida, com certeza. Ele fala aqui, então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Oh meu Deus, é tanta coisa que a gente ouve nessa nossa vida, tanta coisa que a gente ouve, que só o Senhor para nos honrar, só Deus para nos levantar, só Ele para dar um basta, né? Em algumas lutas que nós passamos, né? Só o Senhor Jesus Cristo para honrar o nosso ministério, para honrar a nossa fé, para honrar tudo aquilo que está nas nossas mãos. Misericórdia, misericórdia. Só Ele mesmo, é mesmo. Diante de uma situação dessa que nós estamos passando nesse nosso Brasil, situação difícil, situação muito difícil, mas o Senhor vai dar a vitória, com certeza Deus vai se levantar e vai honrar todos aqueles que servem ao Senhor, justamente Ele vai dar, né? Em nome de Jesus. Então, eu fico por aqui, nesta reflexão, o memorial de Deus e a parede do universo. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Shalom.